E o Corinthians está classificado para a Copa Sul-Americana. Tá, brincadeiras à parte. O Corinthians cumpriu a sua mínima obrigação de também não ser eliminado, de ir para um prêmio de consolação que é ir para um playoff, para pleitear um mata-mata de Sul-Americana. Sim, o Corinthians conseguiu. Teve a parte do vexame, né, que já citei em outros vídeos, falando que o Corinthians não conseguindo se classificar para o mata-mata da Libertadores, como não conseguiu, foi dito vexame. Pelo tamanho do Corinthians, a história do Corinthians, o tamanho dos outros clubes que estavam no grupo. Então, era obrigação do Corinthians, não cumpriu. O que era no momento para poder se fazer, era passar por cima do Liverpool, do Uruguai e ir para a Sul-Americana. E o Corinthians conseguiu. Então, esse vídeo que eu gosto de fazer bastante, falando desse vídeo especificamente do Corinthians, faço vídeos também falando do São Paulo. Quando não é do time que eu torço, não vem você aqui querer achar que vou fazer vídeo na zoeira para poder quiser tirar um barato. Eu gosto muito de falar do rival, também do time que eu torço, o Palmeiras, mas gosto de falar também dos rivais. A análise do jogo, o que eu vi, o que eu pressenti, o que eu achei, assim, ou de cada jogador, ou da partida, ou da postura, principalmente da postura do time. Vanderlei Luxemburgo levou o time reserva, levou e recheado de moleque, né? Um ou outro macaco velho assim, mas principalmente recheado com a molecada. E o corintiano, por si só, ele é apaixonado por esse lado. A maioria do corintiano, né? É apaixonado pela molecada do terrão, né? O forjado no Corinthians. E a gente vê várias vertentes de corintiano. O que se empolga lá, que sim, você pode colocar a molecada que vai jogar bem em jogo grande, coisa que os mais velhos não fazem. Outros já falam que tem que pensar fulano, ciclano, beltrano, que vai dar liga. O Corinthians pode, se não vencer desportivamente, financeiramente pode tirar bons valores para poder vender e o Corinthians fazer um Corinthians melhor em suas finanças, né? E o Corinthians está precisando, né? Já há um bom tempo. Então, Corinthians 3, Liverpool 0. É o tal do placar enganoso, podemos dizer isso? Não foi enganoso, porque, bom pontuar, Corinthians, em sua maioria, o time reserva, né? Muita molecada, né? Formado. Gols de Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson. Contra um Liverpool que é fraquíssimo, sério. De bom do Liverpool, só o nome que é do homônimo time inglês. Só porque o resto é time praticamente semi-amador. Então tanto que o estádio dele é pequeníssimo. É muito parecido com o corintiano, o estádio da Fazendinha, no Parque São Jorge. Pequenininho, de 7 a 10 mil pessoas. Tanto que manda o jogo quando é campeonatos grandes, ou jogos contra times grandes, manda o jogo no Estádio Nacional. O estádio Centenário, lá de Montevidéu, né? E a torcida não enche, porque não tem torcida, é o tal do time pequeno, o time de bairro, né? Que é muito comum ter isso em Montevidéu, no Uruguai, em Buenos Aires, na Argentina, também tem muito desse time pequenininho, que é a localidade, o bairro abraça. Tal como a gente tem aqui em São Paulo, o Nacional, que é na Barra Funda, o Juventus, que o bairro da Moca abraça ele, né? Então não são times colossais, grandes como Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, né? São times nacionais, continentais. Então, o Corinthians cumpriu o seu papel, né? Vou dizer, a sua obrigação, porque, ter obrigação contra o Liverpool num jogo que já está eliminado. Tá, mas vamos tentar ver coisas boas, né? Vou tentar pontuar também ponto positivo e ponto negativo também de tudo isso aí, né? O que eu citei no vídeo que eu falei da consolidação da classificação São Paulina, né? Também na Sul-Americana, pontuando que sim, tem que comemorar porque venceu todo jogo, 1-0, 10-0, 1000-0. O torcedor, ou São Paulino, palmeirense, o corintiano, tem que comemorar. O time que eu torço venceu. No caso do Corinthians, fez 3 gols, gritei 3 vezes Corinthians, venceu, gol, gritou gol, beleza, tá no seu direito. Mas
pontuar as situações, o que eu falo? O pontuar é o que é? Fez 3 gols, contra quem, em qual situação, né? E te levou a quê? Né? Tem que também, não é só gritar, somente gritar gol, mas avaliar também em que momento se encontra no campeonato nacional, no campeonato continental, a performance dentro de campo. Então, acho que tudo isso não é somente os 3-0. O que esses 3-0 contra o Liverpool mostra e principalmente o que esses 3-0 esconde. Então, porque muitas vezes derrotas mostram verdades e vitórias enganosas escondem muitas coisas. Então, quando eu citei Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson fizeram os gols, por mais que tenha torcedor que diga, pode colocar a molecada que vai resolver? Nem sempre. Será que uma molecada dessa, vamos supor, num jogo contra time maior, na mesma Sul-Americana, não vamos tão longe não, vamos na Sul-Americana, pegando um São Paulo, decidindo no Morumbi, essa molecada faria algo? Não sei, um Red Bull Bragantino, não vou nem citar o São Paulo, vai, mas um Red Bull Bragantino, que é um time chato, encardido, goleou o Flamengo, goleou o Taquari na Sul-Americana, é um time pra frente, ofensivo, do técnico português Pedro Caixinha. Então, será que essa molecada corresponderia? Então, não digo que vamos chegar lá e vai pipocar. Não estou dizendo isso. Tem capacidade sim de chegar, porque o futebol é 11 contra 11. Dá pra jogar bola, dá pra ganhar. Como também dá pra perder. Então, eu falei, vou pontuar ponto positivo, ponto negativo. O ponto positivo, um dos poucos, né, de toda essa performance corintiana, Vanderlei Luxemburgo colocou a molecada para jogar. Corinthians entra contra o Liverpool em Itaquera. O estádio não encheu, mas o time já estava eliminado, né? Dá aquela brochada na torcida, o que é natural. O jogo começa um sentimento frio, por quê? Por protesto da torcida corintiana, mediante as atitudes o momento que o time passa, as atitudes do corpo diretivo, da diretoria do Corinthians. Então, eu acho um protesto válido, do que ficar com um sinalizador, jogando bomba, ameaçando e metendo o dedo na cara de jogador. Eu acho que nesse ponto eu apoio a torcida do Corinthians no sentido de que a torcida do Corinthians, como de outros times grandes, é conhecida que apoia bastante. Como é que a torcida do Corinthians a sua ausência deve ser sentida? Não vou apoiar. Passou 45 minutos, quieta. Obviamente quando saiu, quando saiu o gol ou o momento de quase gol, a torcida vai lá e no caso, gritou gol, gritou quase, mas chiou, pentelhou, assim tudo, mas não apoiou, não cantou os cânticos de apoios, de motivação, o que é tradicional da torcida. Isso eu acho válido. Eu lembro uma vez que eu já fui assistir jogo no Allianz Parque com meu irmão, era um Palmeiras e Internacional, e a torcida do Palmeiras, capitaneada pela Mancha Alviverde, fez esse mesmo protesto. Tinha uma situação não muito legal, de animosidade, e a torcida do Palmeiras sentou na arquibancada e passou o primeiro tempo inteiro torcendo dito normal. Obviamente, gritou gol, gritou se extravasou, mas não apoiou. Também não criticou. Aí eu acho válido. Como dessa vez a torcida do Corinthians fez isso. Então, nesse campo, o Corinthians entra em campo. Em todo esse enquadro, o Corinthians entra em campo. E o Vanderlei Luxemburgo bancou a molecada. Obviamente que a molecada entra sem peso. Ele deve ter falado, obviamente, o jeito do Luxemburgo, falar que, não, molecada, não, entra tranquilo, já estamos eliminados. E eu confio em vocês para poder irmos pelo menos a uma Sul-Americana. Eu não vi o Corinthians, mesmo, sei lá, com um sub-15, pelo menos não empatando com esse Liverpool, que é fraquíssimo. O Corinthians cambaleante conseguiu ganhar do Liverpool no Uruguai e aqui no Brasil. E é nesse ponto que tem que pontuar o tal do o que o Corinthians produziu e o que o Liverpool do Uruguai não produziu. Então, é o tal das vitórias enganosas. Então, por situações enganosas. Por isso que tem que analisar além dos gols, além do que foi produzido,
como foi, o porquê, quando, o motivo. Como eu falei, da molecada, os que fizeram os gols, eu gostei muito de falar do que me chamou mais a atenção do time do Corinthians. Esse é o olhar do palmeirense pro time do Corinthians. O goleiro. Sim, sempre quando tem um grande time, obviamente todo grande time começa com um grande goleiro, tem essa história. O Palmeiras sofreu um bom tempo quando teve a ruptura. Marcos aposentou, veio trocentos goleiros da base bons, só que por causa de times ruins, queimou. Deola, Rafael Alemão, muitos goleiros que na base era muito bom, foi entrar com um time fraco, o Palmeiras tinha um time fraco na época, degringolou. Perdeu-se muitos valores porque o time também não ajudava. São Paulo com Rogério Ceni. Rogério Ceni que foi cambaleante até a sua aposentadoria, porque contusão também, o reflexo já não era o melhor. E nisso já entra o São Paulo também no jejum de títulos. Rogério Ceni aposenta. Ninguém parava na meta do São Paulo. Cássio está mais perto da aposentadoria do que do início de carreira. E o Cássio falha, saída de gols, mas o Cássio ainda pega muito bem. Eu acho que todos os finais de carreira, até o exato momento, o Cássio é o que vive o melhor momento, se for comparar com o Marcos ou com o Rogério Ceni. Não tô nem julgando quem é mais, quem é menos, quem é maior, quem é menor. Debaixo dos três paus. Eu nem julgo o negócio. Porque o meu faz mais gols, ou o meu faz mais milagres. Não. Tô falando goleiro. Goleiro, arqueiro, que fica debaixo dos três paus. O Cássio é o que vive o final de carreira com o melhor momento. Tentando friamente comparar. Carlos Miguel, 2 metros, 2 metros e 2. Eu gostei da postura dele no combo de como eu acho o goleiro dito com atitudes e posturas perfeitas. O que é? Pegador de pênalti, num jogo que, pra mim, eu palmeirense, não tava com emoção nenhuma, muitos corintianos estavam cagando pra partida. Pro Carlos Miguel falar, esse é meu jogo. Teve um pênalti pro Liverpool do Uruguai. Ele foi lá e pegou. Eu achei tão engraçado que foi assim, ele foi lá, pegou muito bem, sem se adiantar, deixou o pé em cima da linha, pulou, defendeu. Ele estava tão, não vou dizer afobado, mas tão afim de falar, não vou tomar esse gol de pênalti, defendeu e ele ainda trombou e derrubou 2 jogadores do Corinthians. Fome de bola ele tava mesmo. Você viu ele estampado, a felicidade no moleque. Então eu gosto disso aí, que ele falou que vou fazer e fez. Eu acho que ele também se bancou. Luxemburgo vai lá e falou, Cássio não joga, você, Carlos Miguel, você vai jogar? E o cara foi lá e não é o primeiro jogo dele. Toda vez que ele aparece... uma coisa que eu percebo, ele se impõe primeiramente, ele, entre aspas, ele impõe respeito, impõe medo também no adversário, o tamanho dele. Se você não chutar com força no cantinho, se chutar mais ou menos, ele pega. Se ele adivinhar o canto, como não vou dizer que ele bateu mal, o cara bateu forte no canto, mas ele é grandão, ele se jogou na bola. Opa, tá pra mim. Defendeu. Uma dita simples, pra nós réis mortais. O cara é atleta, o cara é grandão, mas não é bobão, é um grande goleiro. Então, essa transição, se ele vingar, se Carlos Miguel tiver anos na meta do Corinthians, isso com Cássio aos poucos sendo tirado, só hipoteticamente falando, não tô querendo cravar nada, a transição de Cássio aposentando ou saindo do Corinthians com os seus sucessores seria menos dolorosa, como foi no Palmeiras, como foi no São Paulo. Então, o Corinthians tende a ganhar com isso. Então, pra mim, o ponto positivo é botar bastante moleque, entre aspas, descompromissado, né? Tipo assim, aquele peso, meu Deus, eu tenho que ganhar, senão já era. Era um jogo que já tava com, tipo, favas contadas, né? Porque o time é semi-amador, o Liverpool é fraquíssimo, não ofendeu o Corinthians em nenhum momento, nem lá no Uruguai, nem aqui no Brasil, não fez nada, e a molecada jogou. Então, eu acho que o Corinthians fez bem. O destaque de tudo, não vou nem. Era legal eu citar o jogador, o fulano é bom porque fez gol. Não. Tem quem evita os gols também é muito bom. Então o meu destaque corintiano é o tal do The Man of the Match, no caso, o homem da partida, o homem do jogo. Pra mim, Carlos Miguel. Já não é de hoje. Às vezes que ele entra. Acho que o outro goleiro, não sei se é Donelli, Matheus Donelli, que não acompanho muito o Corinthians assim, então nomes me surgem na cabeça e nomes me somem da cabeça. Mas eu acho que muitas vezes quando ele entrava no Corinthians, ele espanava, ele falhava, ele entrava inseguro.
Carlos Miguel não, ele entra numa frieza, ele meio que mistura a frieza com a loucura, a frieza de ser tranquilo e nas bolas alcançáveis, né? Ele não faz estardalhaço, mas quando é pra incorporar o goleiro doido, que dizem que, diz a lenda, o goleiro ou ele é viado ou ele é doido, então ele é muito doido, saiu trombando. Após defender um pênalti, ele foi lá e trombou e derrubou 2 jogadores do próprio time. Então, não precisa dizer muito. Então, bom, gosto de goleiro assim. Então, tem a minha aprovação. Ronald's approved. Agora também tem os pontos negativos do Corinthians também, né? Positivo, venceu 3-0, classificado para o Sul-Americano, porque sobrou. Caiu fora o vexame. Caiu fora da Libertadores, sobrou a Sul-Americana. Vai para o playoff, se passar, vai contra os primeiros colocados da Sul-Americana. Para ver se vai. Dependendo do adversário, o Corinthians também nem passa também, né? Vamos pontuar. É nisso que eu vou entrar no ponto negativo. Ponto positivo? Legal, a molecada foi lá. Tem gente que já até se empolgou demais, mas calma. É o Liverpool do Uruguai. Relaxa, calma. Ponto negativo, o que é? Caiu a ficha, acabou o jogo. Corinthians foi eliminado num grupo de Del Valle, Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai. O Corinthians conseguiu ser terceiro colocado, né? Então, com frieza. Por mais que tenha corintiano falar assim que então você tá zoando, você tá menosprezando meu time. Não, eu tô lendo, falando, relatando os fatos. O Corinthians não teve a mínima competência. Essa é a palavra, competência de cumprir a obrigação de poder classificar. Uma coisa que o São Paulo, para comparar muito com o Corinthians, é bom que sem falar com o São Paulo igualmente cambaleante numa Sul-Americana porque não fez um campeonato tão bom no ano passado, São Paulo conseguiu cumprir a obrigação num grupo tão fraco, parece tão fraco quanto. Classificou. São Paulo é genial e maravilhoso? Não, longe disso. Pau a pau com o Corinthians. Tanto que se trombar São Paulo e Corinthians, o placar favorito, 0-0. Então, não foge muito longe disso não. E com tendência de jogo feio, truncado. Mais um ponto negativo pro Corinthians também, para se situar a realidade corintiana. Adeus Libertadores, eliminado, vai tentar uma sorte numa Sul-Americana. Mas a principal realidade corintiana no momento, a fuga pro Z4. Sim, que eu vejo, mas não vejo como realidade corintiana, porque na tabela mostra, o Corinthians a água tá batendo na bunda corintiana para poder cair pro Z4. E de lá, será que sai ou não sai? Mas a gente também olha também, esse é meu olhar palmeirense. Eu quero que o Corinthians entra e caia e afunda. Mas eu também olho também a tabela com frieza, o meu olhar analítico. Eu vejo os adversários. Eu vejo Cuiabá, Goiás, Vasco, Curitiba. Aí eu falo assim, mas não vai. Por mais que eu torça contra o Corinthians, eu tenho que deixar desenvolver. Deixa passar o primeiro turno pra tentar cravar. O Corinthians vai, cai ou não cai. Porque o pessoal eu não sei se o pessoal morre ou não de amores que tá abaixo do Corinthians na tabela. Porque é incrível como o pessoal não ajuda. O Corinthians perde uma rodada e eu falo, agora vai entrar no Z4. Todo mundo lá tá e perde. Quando tem confronto direto, empata. É incrível. Então eles não se ajudam. Ajuda o Corinthians, que não tem nada a ver contra isso. Então, o Corinthians é incompetente? Por estar na situação que tá. Eliminado de Libertadores e brigando para não entrar numa zona de rebaixamento. Mas os lados de baixo também não ajudam nem um pouco. Por isso que eu falo, corintiano, fique alerta. Mas não fique com medo também, porque o bicho não é tão feio, porque o pessoal lá de baixo também não assusta. Então o bicho papão não é tão feio assim. Uma coisa que o corintiano também não pode esquecer, que nem eu falei, ficou voltar para a realidade, que é a fuga do Z4, né? Por mais que seja perto ou não, depende da sua ótica, não esquecer e ficar batendo nessa tecla. O Corinthians foi eliminado numa fase de grupos de Libertadores, que só não é pior do que ser eliminado em pré-Libertadores. Tirando o ponto, o Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012 e não era o melhor time daquela competição era o Vasco, né? O Corinthians nunca fez uma competição, uma Libertadores
honrosa. Quando fez uma Libertadores boa foi em 2013, quando teve a morte daquele torcedor na Bolívia, o Kevin Spada, que a torcida corintiana mandou um sinalizador naval e matou a criança. Aí a Conmebol meteu a mão legal, bonito no Corinthians e afanou o Corinthians, arrancou o Corinthians da competição. Em 2013 o Corinthians tinha time para ser campeão. Era o time de 2002 mais encorpado, enxuto, cascudo. Tiraram. Quando eu falo Corinthians Libertadores, aquele Corinthians merecia ser campeão. Em 2012 não, porque tinha um Vasco muito forte. Mas merecer, não merecer é muito subjetivo, é muita torcida. Mas quando o Corinthians, entre aspas, não mereceu, venceu em 2012. Quando mereceu, eu falo em bola jogada, o Corinthians foi afanado, roubado. Então, como o Palmeiras também já foi várias vezes, o Baldaquino contra o Boca Juniors e outras trocentas por aí. Então, o Corinthians tem que, basicamente a tônica do vídeo é essa aí, ponto positivo e ponto negativo. Molecada da base entrou, rendeu, mas calma, contra adversário minúsculo, pequeno, semi-amador. Mas a molecada solta. É bom, é como se fosse um treino valendo 3 pontos, porque é pra ver quem é bom. Você é bom, você é o atacante, é o meia, é o goleiro, vem cá. Deu pra poder ver quem presta ou quem não presta, só. Mas só com a bola no pé, porque o outro time não ofendia o Corinthians, né? Teve pênalti, já também não fez, também complicado. Falando de Corinthians, que o Corinthians se classificou, né? Acabou sobrando, caiu no colo do Corinthians a classificação para o playoff para talvez disputar uma Sul-Americana, que será disputado entre os dias 11 e 20, a ida e a volta. E uma notícia não tão boa para o corintiano: o segundo lugar da Sul-Americana decide em casa. Quer dizer, o Corinthians, independente de quem for pegar nesse playoff, do dia 11 e dia 20, a ida e a volta, o Corinthians não vai decidir em Itaquera. Isso é bom? Isso é ruim? Aí, passando disso, o Corinthians poderá pegar times mais fortes, que um Red Bull Bragantino, poderá pegar um São Paulo, um Newell's Old Boys. Então, o Corinthians tem que abrir os olhos e saber que não vai ter vida fácil. Então, ou tem muitos corintianos que eu conheço que queria que o Corinthians nem classificasse para essa Sul-Americana. Para quê? Para ficar focado só no Brasileirão. Então, o que é? Mas eu penso assim, tiver a oportunidade de ganhar, que ganha. Porque para mim toda taça levantada é importante. É Paulistinha, é Paulistão, é Sul-Americana, é Libertadores, é Brasileiro, é o campeonato que for. É para mim importante. É taça, é título continental para ser disputado e vencido, né? Acho que o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians, merece isso. Então, o grupo E, o grupo do Corinthians, acaba assim. Del Valle 12 pontos, porque Del Valle venceu o Argentino Júnior em Quito, né? Na grande Quito, né? Venceu de 3-2, né? Partida emocionante, gols no finalzinho, né? Del Valle 12 pontos, Argentino Júnior 11 e o Corinthians apenas 7. Liverpool 4 pontos, sendo que desses 7 pontos, 6 pontos do Corinthians foram conquistados em cima desse fraquíssimo Liverpool. É esse que eu falo, mais um ponto dos pontos negativos a lembrar. O Corinthians praticamente só pontuou contra esse time semi-amador. Então por isso que eu falo, calma, corintiano. Não se empolgue, porque a realidade do Corinthians é essa. Pontua-se daquele jeito contra equipes fracas. Porque o Corinthians hoje se situa nessa situação. Ser um time limitado. Então, jogou sem o peso, sem aquela culpa, sem, tipo assim, os grandão que eliminaram o Corinthians. Eu, moleque, tô jogando, eu joguei na boa, então eu joguei mais solto. Então o Corinthians colocaram o Corinthians nessa situação de vexame, de não classificar pro mata-mata. Então, não cumpriu a obrigação, caiu no colo, então que vá para o playoff, se passar que passe, dependendo da situação, pode ter jogo em altitude, não sei se o Corinthians tem time para isso para poder passar, sendo que vai decidir na altitude, lembrando, o segundo lugar da Sul-Americana que decide esse playoff em casa, o Corinthians é terceiro da Libertadores, então vida fácil não terá. Pois bem, corintiano, então é isso então, se você quiser, comemore-se, porque baseado na molecada, quem pode surgir, quem pode ser pinçado e puxado para a equipe profissional,
Ou você chora suas pitangas porque tem que voltar pro Brasileirão pro Z4. Mas seja você mesmo, corintiano. Isso aí que é o bom do futebol. E eu, palmeirense, tentei analisar da melhor forma o que eu vi, o que eu presumi desse jogo do Corinthians. Tentei pontuar as coisas boas, que sempre existem. Mesmo nas piores situações, existem momentos bons e ruins. O Corinthians, tá na cabeça, na atitude de Luxemburgo, conseguiu colocar uma equipe, uma molecada decente, a fim de jogar bola principalmente, né? Não foram só os 3 gols, foi um time dominante contra um time semi-amador fraco, mas venceu, né? Parabéns pra molecada, não para o Corinthians em si, que tá no momento presente que não é digno, compactuante à grandeza do time, mas a molecada rendeu, ponto, né? Então, sem mais delongas. Então é isso, pessoal. Já falei, né? Gosto muito, sempre que eu falo dos vídeos, gosto muito de falar principalmente, falo do Palmeiras muito, mas gosto de falar muito, dar opiniões dos rivais também. E mostrar que futebol não é somente isso aí, um torcedor rival, vou falar zoando, brincando, depreciando, achincalhando. Eu não uso a internet pra isso. Brinco, gosto de zoar. Acho que o futebol tem que ter zoeira, sim. Corinthians perdeu, zoei bastante. Eu moro aqui, no apartamento, tem condomínio aqui. Palmeiras perde, eu escuto pra caramba. Mas quando o Palmeiras ganha ou o Corinthians perde, eu devolvo na mesma moeda ou mais. Mas eu acho que o futebol tem que ter isso, tem que ter a brincadeira e a zoeira. É o tal do não quer brincar, não aguenta brincadeira, não desce pro play. Então acho que futebol é isso aí. Não a depreciação, o tal do o trocar ideia, o diálogo sem argumentos. Só o ofender por ofender. Eu não uso a internet pra isso, eu gosto disso aqui. A resenha, olho no olho, brincando, descontraindo. Uma cerveja, um salgadinho, mas conversa franca de assuntos que nós gostamos. Um palmeirense falando do Corinthians. Então, é isso, então. Fico satisfeito, então, por tudo isso aí. Então, só para poder fechar, continue você, sempre o meu pedido, continuar compartilhando. Você que vê o vídeo, deixar o like, compartilhar, indicar para amigos também, se inscrever, que é importante. Estamos em franca ascensão, já passamos, que eu já citei em outros vídeos, já passamos dos 200 inscritos. Queremos mais, né? Sempre a gente fala assim, eu não quero brincar, mas se tá crescendo, tá ficando bom, né? Então os números nos estimulam a continuar. Então, fechado o assunto Corinthians, né? Desejei toda a má sorte do mundo ao Corinthians. Não deu, né? A molecada fez vencer, né? Merecido pra você. Parabéns pra molecada. Pra você não, Corinthians.